os avanços brasileiros na governança e regulação da segurança de rejeitos de mineração. Quem vai moderar esse painel é Vinícius Rezende Domingues, gerente-geral de Regulatório Minerário, Energia, Óleo e Gás na Vale. Vinícius, por gentileza. Obrigada, Vinícius. Aproveito para convidar os painelistas Luiz Paniago Neves, foi um dos nossos homenageados mais cedo, é diretor e superintendente de segurança de barragens e pilhas de mineração Brasil na Agência Nacional de Mineração, ANM. Por gentileza. Luiz Paniago, por favor. E convido também Roberto Gomes, que é diretor de Gestão de Barragens e Recuperação de Áreas de Mineração e Indústria da Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM. Por gentileza, Roberto. E o tenente Leslie Amaral Menon, que é diretor de Resposta e Mudanças Climáticas da Defesa Civil de Minas Gerais. Tenente Leslie. Vinícius, a condução fica com você, por gentileza. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui moderando um painel entre FEAM, ANM, Defesa Civil. Acredito na lógica, inclusive, de ter esse painel aqui como quarto painel. É o painel onde a gente pode concatenar comunicação, o arcabouço técnico que dá sustentação, transmite isso dentro da regulamentação e a gente consegue ter tudo isso bem orquestrado. O Rafael Bittar bem disse, aqui na abertura, quase fez uma abertura aqui para a gente, no quanto evoluímos nos últimos 5, 6 anos sobre a perspectiva de regulamentação no nosso arcabouço legislativo. E nós, como país, de fato, acredito eu, estamos ali entre os protagonistas, dentre os quais conseguimos, dentre os fatos que passamos, trazer maturidade para o processo. Então, a gente teve ali de 6 anos, 7 anos para cá, tanto a Lei Estadual 23291 e normas específicas da FEAM, a gente teve a Lei 14066, reforçando a PNSB, e também tivemos a Resolução 95, agora passando a vigorar de forma progressiva, em forma da 220, e todo este arcabouço, junto com resoluções e regulamentações específicas, nos trouxeram, sem dúvidas, a outro nível. E eu acho que a ideia aqui é discutir um pouco de onde estamos, refletir um pouco de para onde vamos e qual é a importância da gente estar aqui junto. Me sinto aqui como representante do regulado e temos aqui o regulador também para discutir a importância não só de ter normas, papéis, instruções, mas também de como a gente consegue junto orquestrar um movimento que para a sociedade tenha sentido. E aí, Paniago, tentando trazer já uma primeira questão a ti, quando a gente está falando em resolução, em regulamentação, é sempre um organismo vivo. E entendo da importância, necessidade e dificuldade da gente trazer entre mais controle documental e, eventualmente, uma gestão de risco realmente integrada. Como a ANM tem visto essa possibilidade, essa necessidade de se regulamentar certas pautas, mantendo uma lógica de dinâmica de gestão de risco integrada nessas pautas todas que a gente vai passar por aqui. Bom, Vinícius, boa tarde de novo. Primeiro é um prazer estar aqui com o meu amigo Robertão, que eu acho que é o próximo a ser homenageado, com certeza. Segue a dica aí, Bran. Com o meu companheiro aqui, tenente Leslie, prazer. Com o meu amigo também aqui, Vinícius. É um jogral complexo, né, Vinícius? A questão documental, que eu acho que realmente como se fosse um histórico de como é que está a estrutura, né? A gente precisa desse documento, mas não só ele, e também agir de forma proativa, né? A gente poder ter informações da gestão de risco da estrutura, o que a gente tem dessa estrutura, como é que é a sua performance. Eu corroboro muito com o que o Paulinho acabou de falar, que a gente não tem que pensar só em calcular fator de segurança, tem que entender a performance da estrutura, e isso passa por uma gestão integrada de risco, né? Então, a gente entender como é que ela performa, como é que foi todo o seu histórico para trás, a questão do projeto, a questão dos EORs, né, do ITRB. E a gente também não pode largar a mão do documental, porque pessoas saem da empresa, né? Não é interessante que se tenha muita rotatividade, mas quando isso acontece, tem que ter um histórico para que a gente possa ter uma perenidade da informação dessa estrutura.
Então, é um jogão importante, interessante, mas a questão da gestão de risco é o que está mais em voga e o que a gente mais tem que focar nesse momento agora, né? Mas eu não consigo ver os dois de mãos separadas, mas eu acho que essa união, acho que tem uma sinergia interessante, colocando a gestão de risco assim, de uma forma mais proativa do que reativa. Perfeito, Paniagua. E aí, além da letra fria do papel, acredito, olhando um pouco do lado de cá, da importância para que isso se materialize e que a gente tenha diálogo aberto. E, no final das contas, é muito do que a gente tem encontrado na ANM. É um diálogo constante que a gente tem feito aqui também, moderado pelo IBRAM, um diálogo forte entre regulado e regulador. Roberto, pensando agora em Minas Gerais, a gente tem um protagonismo forte de Minas desde da 23291 de 2019, em questão de eventualmente ponderar aspectos específicos na regulação estadual. E eu queria entender aqui de você, na visão da FEAM, qual foi o maior avanço institucional desde a publicação da lei estadual em 2019, 23291? Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar novamente aqui com os meus colegas no painel. Paniagua e eu já somos figurinhas carimbadas aqui, já parece B1 e B2, mas eu sou B1, sou B2. Bom, em relação a 23291, primeiro é importante a gente visualizar o quanto que essa norma, quando ela é publicada, ela gera um certo desconforto geral, assim. Acho que o setor recebeu ela de uma forma meio amedrontada, assim, pelo contexto que ela foi publicada. Nós, órgãos públicos também, em função de uma série de pontos ali que a gente entendia que ela misturava alguns aspectos, ela pegava umas competências que a gente entendia que era da ANM, trazia para uma visualização um pouco mais estadual. Então, num primeiro momento, a gente recebe essa 23291 com bastante medo, assim. A operacionalização dela foi muito difícil, eu acho que todo mundo que tem interface, né, com as diretrizes dessa lei sente ali algumas definições complexas de operacionalização, algumas obrigações que, quando estão impostas em lei, a gente não tem opção de falar que a gente não vai cumprir, então a gente é obrigado a exigir dos empreendedores, mas, de alguma forma, eu entendo que ela trouxe um efeito muito positivo primeiro. No aspecto institucional, a gente tinha uma atuação do órgão ambiental muito pouco definida nos arcabouços que a gente tinha algumas DNs que davam ali à FEAM uma prerrogativa de atuação, mas quando a lei vem, ela coloca obrigatoriamente que um órgão estadual, no caso, ela joga para o sistema estadual, a obrigação de fazer uma série de questões ali. Então, ela tira um pouco dessa dúvida, dando ali uma validade para essa instituição trabalhar. E eu vejo hoje, depois de uma reflexão do trabalho que a gente tem aí, né, lembrando que ela é de 2019, que, de uma certa forma, ela causou um efeito muito positivo. Primeiro, ela permitiu que a gente, de fato, adotasse uma classificação de barragens no Estado, o que permitiu que a gente tirasse uma série de ruídos que a gente tinha na gestão da FEAM, que eram caracterizadas como barragens, por exemplo, os tanques de vinhaça, os tanques de polvilho, que entravam, né, com as diretrizes da DN como uma referência, quase como uma vinculação de barragem, que era um equívoco, mas ninguém tinha capacidade de enfrentar aquilo em função das normas que estavam vigentes à época. Então, essa limpeza ela foi muito positiva institucionalmente, porque ela permite que você foque no problema, de fato, para a atuação. E acho também que ela traz uma consciência geral, e aí eu acho que isso também é importante institucionalmente falando, que, a partir dela, uma série de restrições colocadas forçaram uma mudança na quantidade de estruturas que a gente tem no Estado. Então, eu acho isso, claro, com uma análise cautelosa, é positivo, porque nós reduzimos os números de uma forma geral no Estado, do número de barragens que a gente tinha. Acho que essa transição ela não tem que ser forçada a zero, porque barragens são necessárias em algum contexto, mas a gente viu que algumas estruturas que, historicamente, a gente via que ela não tinha utilidade, de fato, para aquele empreendimento, diante das obrigações que a lei colocou, que foram muitas, acabou tendo ali um encaminhamento para uma descaracterização e, querendo ou não, uma redução de risco. Então, acho que foi um dos principais ganhos que essa norma trouxe, e aí não tirando aqui, né, a complexidade que é a operacionalização dessa lei, frente às inúmeras obrigações que ela coloca, tanto para os empreendedores quanto para o Estado, na obrigação de fazer. Perfeito, Roberto. De fato, a gente tem diversos efeitos e uma forma diferente agora de fazer, comunicar. E, aproveitando, Tenente Leslie, na perspectiva de defesa civil, tivemos diversas mudanças. Como isso foi notado por vocês e o que, além de você ver diferente, você vê de ganho e a fazer isso para nós, como sociedade,
nessas diferenças, nesse arcabouço regulatório novo que a gente tem enfrentado? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Vinícius, falei que ia contar a história aqui, então eu vou começar a contar uma história. Bem, gente, eu vou dar uma contextualizada aqui para poder formular a minha resposta. Embora eu esteja na Defesa Civil hoje, a minha formação é bombeiro militar e eu, por 25 anos, estou no Corpo de Bombeiros. Com relação ao tema aqui, quando teve o rompimento da barragem de Mariana, eu estava em Juiz de Fora, o rompimento aconteceu por volta de 4h da tarde, e às 7h da manhã nós já estávamos em Mariana, na lama, fazendo busca e resgate das pessoas desaparecidas lá. E com relação a Brumadinho, eu já tinha me especializado em resgate com helicóptero. Eu estava no helicóptero nessa época, trabalhando na cidade de Varginha, quando aconteceu o rompimento de Brumadinho. Então, em Brumadinho, eu trabalhei lá os 10 primeiros dias no helicóptero, fazendo busca dos desaparecidos. Tendo essa contextualização e essa proximidade com o que acontece lá na linha de frente, lá na ponta da linha, e esse tempo de 25 anos no Corpo de Bombeiros, trabalhando com essas nuances do contexto aqui, nós percebemos que a principal mudança percebida pela Defesa Civil foi a percepção do risco das pessoas. Elas mudaram significativamente após o rompimento, né, de Mariana e Brumadinho. As exigências sobre a transparência e a capacidade de resposta aumentaram com relação aos empreendedores. E também com relação aos protocolos, né, a exigência significativamente, a mudança dos protocolos do que tinha antes para o que existem depois dos acidentes. E, além disso, a mudança, né, no sistema de alerta e alarme, o que potencializa a melhor resposta para a comunidade. Então, nesse contexto, a principal mudança realmente foi a mudança da mentalidade, né, da capacidade das pessoas perceberem o risco, a mudança do empreendedor entre dar mais transparência aos protocolos, às exigências dos protocolos, e também na velocidade dos sistemas de alerta e alarmes para a resposta aos acidentes. Perfeito, Tenente. Conversa bem aqui sobre o nosso painel 2 de comunicação também. Imagino que tenha dado vários insights sobre você, como é a melhor forma de comunicar. Você traz aqui algumas factualidades tuas e da tua vivência também, né, que a gente estava conversando um pouco. E a comunicação, além disso, além do todo de como fazer, eu acredito também que é um pilar central. Deve ter tido vários insights aqui no painel 2. Paniago, depois que a gente foi fortalecendo na base tecnológica, de inovação, como sociedade, também devido aos acontecimentos dos últimos 10 anos, a gente teve a possibilidade de fazer o monitoramento contínuo, automatizado, em tempo real, para as estruturas, e nos trouxe mais dados, no final das contas, né? Depois a gente tem que transformar isso em informação, em inteligência, mas na perspectiva da ANM e o uso desses dados. Como vocês têm visto esses dados na perspectiva de fiscalização, prevenção, ou, eventualmente, como uma governança compartilhada? Ter esse volume de dados a vocês, qual é o melhor uso, o melhor tratamento, ou como vocês têm recebido isso? Boa pergunta. O monitoramento automatizado, é impensável você não pensar nisso hoje em dia, né? Assim, não tem como IA, tecnologia e monitoramento só com as pessoas. Eu digo só com as pessoas porque a gente não pode expurgar a ida a campo para verificar as informações dos instrumentos, da auscultação, mas o monitoramento automatizado ele é muito necessário e tem muitos resultados, né? A gente precisa de ter informações just in time da estrutura. Em alguns casos, isso é vital para a estrutura, né? Tem alguns casos que a gente passou alguns anos atrás,
em que tinha uma estrutura que estava ali pré-galgando e as informações que se tinha daquela estrutura era por pio. Você ia lá com o famoso pio, pum, pegava, botava no Excel, você podia ver como é que estava ali a freática. E a gente achou isso um absurdo, e já existia 95 em vigor, que dizia que o empreendedor deveria ver quais instrumentos deveriam ser automatizados, e esse estava bem notório que era um dos que deveria ser. Então, a gente precisa, às vezes, apertar em alguns casos, conscientizar, como eu comentei pela manhã, alguns empreendedores da necessidade de estar imbuído dessa segurança, e isso só traz resultados para a sociedade. A gente ter essa informação na hora, a gente consegue ter respostas mais proativas e mais rápidas. Por exemplo, monitoramento interferométrico, que para barragem, CPF, tem uma crítica em alguns casos, não tem tanto ganho, mas em pilhas é um outro olhar, eu diria. A gente teve alguns casos aí que a gente pode ver que pode ter uma resposta um pouco mais antecessora para a gente poder tomar algumas atitudes. Foi uma das coisas que motivou a gente conversar junto, para a gente poder pensar naquele workshop de monitoramento. Então, a gente ter esses dados é importante, é necessário. Agora, como receber, o que receber e o que fazer quando receber, esse é um ponto. Se eu receber a informação, souber no problema, não fizer nada, eu sou parte da situação. Agora, se eu receber a informação errada, for tomar uma atitude no nada, por exemplo, a barragem está rompendo, chega lá, tem uma siriema cantando lá, não aconteceu nada, eu perdi tempo à toa. Então, existe esse limiar. E a gente deu um passo, que a gente discutiu bastante com o próprio Ministério Público Federal, depois dos ocorridos, que é expurgar um pouco a questão do SIGBM ter o filtro humano, que a informação vem do campo, vem dos instrumentos e é colocado por uma pessoa no sistema. A gente tentou avançar e avançamos com o SMA, o Sistema de Monitoramento e Alerta, com Itaipu. Itaipu, acho que não preciso de comentar o que é Itaipu, é benchmark mundial em monitoramento, e a gente não abriu mão de fazer com uma instituição com essa seriedade. Então, agora, quais serão as estruturas que a gente quer receber esses dados de just-in-time e o que fazer com eles? Quem não entende, acha que põe logo em tudo. Eu falei, gente, tem uma estrutura aqui no Brasil, que não vou falar do empreendedor, que tem mais de 500 instrumentos. Como é que eu vou receber isso? Se cada um tem a sua carta de risco, eu não posso, desnecessário, além de não agregar nada em segurança. Então, a gente tem que ver qual a estrutura pelo seu porte, pelo seu DPA, se chega ao DPA Extreme do GISTM. Então, a gente tem que ter esse feeling para saber quais são necessárias e também o modo de falha de cada estrutura. Então, todos esses dados são importantes, agora o como recebê-los e como tratá-los acho que é mais importante do que ter esse tanto de informação. Perfeito. Nessa perspectiva até de governança compartilhada também é muito importante, porque o tratamento eventualmente dado à informação, igual você estava trazendo, você vira corresponsável em alguma medida, então tem que ter um limite do que você quer receber, porque você tem que fazer um tratamento sobre ele. Beleza. Roberto, pode, por favor. Eu acho que essa pergunta da automação ela é interessante, porque ela é uma crise que passa por todos os órgãos de controle. Assim, o território para a gente vigiar ou para a gente acompanhar é muito grande. Inevitavelmente, a gente não consegue estar no momento que a situação está acontecendo, dependendo de dados do empreendedor ou da movimentação do empreendedor. Mas essa questão sobre a responsabilidade e como recepcionar esses dados sempre é uma barreira muito grande para os órgãos públicos. Primeiro, porque a gente tem uma tecnologia que determinados empreendedores terão dificuldade de transmitir. A gente ainda vive um país com dificuldade de internet, então, para a transmissão desses dados é muito difícil. E a FEAM teve algumas discussões nesse sentido também, a gente não conseguiu dar esse passo ainda, conforme a ANM já deu, e a gente sempre teve uma preocupação muito grande com a certeza de que os dados que vêm do automonitoramento que a gente recebe não descarta a necessidade de campo para você interpretar aquele dado naquele momento que você está recebendo. Então, eu acho que uma grande dificuldade, aí eu sempre referencio o pioneirismo da ANM nesse sentido, que eu acho que vai ter que se criar uma forma de convalidar isso a tempo e modo quando o dado chegar, porque não adianta o dado chegar agora, seja um alerta ou alguma coisa, demorar um dia para poder processar aquela informação. Não sei como é que a ANM trabalha, no Estado a gente teve vários debates no sentido da nossa própria carreira, a gente não tem atividade 24 horas para ficar ali no centro recebendo algumas questões, ainda que a gente crie algumas tecnologias que eu sei que na ANM já tem, no Estado a gente também já tem algumas adoções, que é o sistema dando sistemas alertas específicos em alguns gestores, provavelmente seu celular recebe algumas coisas já do SIGBM, mas também você não trabalha 24 horas para estar ali ligado, então é muito difícil para a gente operacionalizar num cenário, e que aí eu acho também que é uma contribuição que a gente tem que ter,
as pessoas precisam entender a responsabilidade dos órgãos para a gente conseguir utilizar essa ferramenta da melhor maneira. Porque quanto órgão, o que a gente observa e que nos debates internos tem muita preocupação, eu não sei se na ANM teve essa discussão, é real de uma responsabilização do lado de cá. A gente tem uma série de promotores, uma série de juízes que partem seco em cima do analista que tem a tratativa daqueles dados, independente de qual seja, ou se de fato eles eram conclusivos ou não para uma tomada de decisão. Então, assim, acho que é um avanço necessário, mas esses aspectos de procedimento e de proteção institucional é um desafio muito grande e, com certeza, aí a vanguarda da ANM vai ajudar a gente a implementar em outros órgãos, não tenho dúvida. Perfeito, Roberto. Na tua primeira fala, você até trouxe a questão da importância da agenda de descaracterização de barragens, né? E isso a gente precisa concatenar diversos diferentes fatores, segurança, engenharia, licenciamento, comunidade, um cronograma complexo. E da tua parte, pensando agora na agenda da FEAM, como tem conseguido equilibrar urgência, segurança técnica e controle ambiental sob essa agenda de descaracterização de estruturas? A temática da descaracterização, né, focando principalmente nas barragens de montante, eu acho que, além desses vieses que você colocou na pergunta, a gente tem uma característica no Estado que é a questão social. Hoje a gente presta contas desse processo o tempo inteiro, tem sempre alguém questionando e perguntando como aquela estrutura está sendo descaracterizada. Então, acaba que não é um processo mais só do órgão ambiental, ele é um processo quase que socialmente controlado em vários aspectos. Então, a quantidade de denúncias que a gente recebe, informações falsas que passam sobre uma expectativa de uma estrutura ou outra, vem se representando um desafio muito grande. A gente tem uma clareza muito grande sobre o aspecto do processo. Eu acho que a gente está hoje chegando a 50% das estruturas do Estado já foram embora. Então, eu, particularmente, que peguei lá no início, o Paniagua também lembra, quando a gente estava discutindo ainda os preceitos de como descaracterizar essas estruturas com segurança, chegar num marco de 50% é um mérito que eu acho que a gente tem que celebrar, num cenário de que tivemos alguns apertos em alguns momentos, né, Paniagua, mas até aqui a gente pode falar que se correu tudo bem no processo de descaracterização dessas estruturas que já se foram, mas ainda o desafio continua em relação a 50% remanescentes, que são exatamente aquelas, na sua maior parte, que têm um problema estrutural diagnosticado que já está sendo tratado em paralelo à descaracterização. Então, a gente tem uma clareza que não dá para intervir de forma abrupta nessas estruturas, isso já foi colocado em vários outros painéis aqui hoje, mas o que a gente consegue perceber, e eu acho que a experiência de Estado ela vai facilitando para isso, e talvez os 50% que nós chegamos até aqui também, uma dinâmica de saber quando, de fato, todos os procedimentos e toda a eficiência necessária para a descaracterização, para a convivência daquele risco, né, para retirar aquele risco, estão sendo tomadas pelo empreendedor. Isso envolve estudo sendo feito a tempo e modo. A gente tinha uma característica no início dessa discussão, que uma série de estudos preliminares necessários para intervir, seja pela complexidade, seja pela dificuldade do mercado fornecer naquele momento, a gente tinha algumas empresas que acabavam tendo que trabalhar o cronograma, ia postergando algumas discussões mais internas, e hoje a gente, por ter reduzido o problema, então ter 54 e ter 50% desse número para a gente acompanhar, dá para a gente uma outra dinâmica de acompanhamento. Então, qualquer alteração nesse cronograma, a gente está mais pronto para perguntar o porquê. Além disso, ao ter um número menor de estruturas para acompanhar, o que a gente tem cobrado das empresas nesse momento é uma abertura melhor dos cronogramas apresentados. Porque todos eles têm uma base de risco também das empresas, dentro de uma perspectiva, seja de licenciamento ambiental, quando envolve reaproveitamento, seja em relação a alguma intervenção que tem que fazer primária ali para garantir a segurança daquela estrutura, que num primeiro momento, até por uma perspectiva de compliance ou de proteção da própria empresa, ela não apresentando um cronograma mais simplificado, vamos por assim dizer. E diante desse cenário que a gente tem hoje, o que a gente tem pedido é isso, vamos abrir esse cronograma, porque diante da expectativa que existe na sociedade, com os números aqui no Estado, isso é muito real para a gente, não sei se no caso da ANM, esses números são muito, vamos dizer assim, convalidados publicamente. Aqui a gente tem uma meta de 2034 que ela se tornou um número de referência que seria o limite, né, quando a gente teria a última barragem de montante sendo descaracterizada.
A gente sabe que a engenharia pode trazer algumas questões que precisam ser tratadas e esse 2034 sofrer alguma alteração ali, e o que a gente tem tentado é discutir um detalhamento melhor desse cronograma para a gente entender quais são os riscos que existem nele, para que a estrutura não seja descaracterizada nesse tempo, para que a gente possa trabalhar também como órgão público. Exemplo, eu preciso de um licenciamento ambiental vinculado a essa descaracterização. Então, abre que você precisa de um licenciamento ambiental, até porque, no caso da FEAM, a gente tem, né, as duas pautas hoje na mesma instituição, porque às vezes vale a pena já uma instrução, começar a discutir o licenciamento, em vez dele ficar lá em 2027, 2028, vamos antecipar o problema, vamos discutir isso pelo menos para que esse risco dentro do cronograma ele seja pelo menos mitigado para a gente tentar seguir esses cronogramas. Os aspectos ambientais, eu acho que é um know-how já da FEAM, o licenciamento já tem os seus padrões definidos, a dificuldade que a gente acaba tendo é a expectativa da sociedade, há uma dificuldade muito grande de entender qual é o limite do licenciamento ambiental nessas discussões de descaracterização. Eles estão preocupados com impactos ambientais das atividades e das obras ali desenvolvidas e meios de mitigar aquele processo. Mas a maior parte das cobranças que a gente vê no licenciamento ambiental, e eu falo isso por experiência, né, acompanhando os colegas da instituição, a maior parte das vezes eles estão quase que interligados a discussões de segurança, o que não é o objeto do licenciamento ambiental. Então, geralmente, tem muito esses ruídos que a gente recebe dentro do processo. É muito difícil até argumentar em âmbito estadual, a gente fala, não, a ANM tem um acompanhamento específico disso, ela traz essa informação, inclusive para o Ministério Público Federal. A gente tem Ministério Público Federal que vem ao Estado perguntar coisas de segurança de barragem, tendo a Agência Nacional de Mineração lá, muito mais próxima deles dentro dessa discussão. Então, a gente trabalha tentando delimitar os nossos espaços muito bem definidos e dando previsibilidade, que eu acho que é o que a gente precisa nessa pauta de descaracterização daqui para frente. Só para complementar, essa questão de descaracterização é complexo, porque para você explicar essa questão de que tem que ter gráficos explicativos. Às vezes eles são meio traiçoeiros com a gente, igual o Roberto falou, 50% descaracterizados. Se você pegar nosso banco de dados, que a gente faz um reporte de 3 em 3 meses, a gente publiciza, mas pega o número cru, parece que não avança. A questão é que existem as barragens que eu chamo de Kinder Ovo. De repente, aparece no cadastro uma barragem que não está cadastrada, aí você coloca lá, ela é montante, que não tem nenhuma informação, tem que ir para a pior situação. E até se diagnosticar e tudo mais. E tem outras que, com o avançado da investigação, viram montante. Tem as que eram montante, tirou um alteamento, virou linha de centro, tem que explicar. Então, às vezes, para explicar a questão das barragens em descaracterização, você gasta um tempo estratosférico, você tem que mostrar cada caso, o que está sendo feito. E a gente sempre faz reportes de todos os nossos casos, lá, ou mensais ou anuais, né? De descaracterização são trimestrais, porque existe esse delay das informações e o efeito Kinder Ovo, que entra uma, muda um outro, então é um pouco mais complexo. Perfeito. Sobre a perspectiva, inclusive, de cronograma que o Roberto trouxe, e você, Paniago, também, do número bruto, né? Tratado estatisticamente, o número bruto que muda. A gente, às vezes, tem a sensação de que a agenda tem algum delay mesmo. Mas, no final das contas, vale também a primeira fala do Roberto, que é celebrar o que foi feito. Se a gente olhar de 2019 para cá, em vez de olhar o número bruto e percentual do que a gente tem atingido, olhar o que a gente evoluiu. E aí, Roberto, parabenizar também pelo teu trabalho, a gente vê que a gente teve um encaminhamento importante nessa agenda, que a gente aprendeu muito, consolidou o entendimento e agiu, né? E, com base nisso, a gente avançou muito de lá para cá. E a forma que a gente acredita aqui, representando o Vale, setor privado via IBRAM, eventualmente, que a gente pratica fortemente, aqui é a parte do diálogo. Então, de fato, o diálogo possibilita que a gente antecipe o cronograma, que a gente antecipe risco, que a gente entenda qual é a prerrogativa e quais são os problemas que a gente pode encontrar, para a gente trazer um realismo a essa agenda de 2034, qualquer outro número que surja durante o cronograma. Inclusive, há pouco tempo, estivemos na ANM aqui com o Paniago também discutindo um detalhe do cronograma de cada uma dessas estruturas, e é assim que a gente acredita que essa agenda tem que ser, com base no diálogo e na transparência. E, fazendo parte aqui do time dos geotécnicos, a qual me incluo, Tenente, a gente tinha, em alguma medida, um sentimento de que a pauta de segurança de barragens ela era nichada para a perspectiva técnica, né? E isso foi tratado assim, em alguma medida, por um bom tempo, mas houve uma mudança nesse paradigma, e eu queria entender e ouvir de você hoje
pensando em defesa civil, qual o papel tem se estabelecido na construção de uma cultura efetiva de prevenção que vai além dos detalhes técnicos? Bom, eu comecei falando da resposta, né, como o meu desempenho nos rompimentos das barragens. Agora estou na defesa civil e vou falar como prevenção, onde que nós trabalhamos bastante na defesa civil a parte de prevenção, né? Então, essa é a diferença entre ter um plano, existir um plano de ação e saber agir com esse plano de ação. Essa preparação, essa prevenção, ela depende de uma preparação. E a defesa civil, ela aproxima das comunidades, dos líderes comunitários, para poder fazer essa preparação, essa prevenção através da preparação, trabalhando ali aquela comunidade com relação ao plano, ensinando ali as rotas de fuga, mostrando como que funcionam as rotas de fuga, como que a comunicação que nós temos falado aqui tem que ser eficiente entre aquela comunidade e também sobre os simulados, né? O simulado é o que atesta efetivamente esse plano de ação. Então, uma comunidade treinada, através de um plano de ação bem construído, ele traz um resultado muito positivo para a resposta ao desastre. Perfeito. Paniagua, peguei um tempo para ver o tablet, eu vou tirar metade dele com uma pergunta só aqui para você. E eu fiz ela acompanhando aqui as perguntas da turma, que é sobre pilhas. A gente viu um endereçamento certo na necessidade da gente começar a, eventualmente, mudar a forma de dispor os nossos rejeitos, e pilha foi uma solução técnica na qual a gente vem engajando. Naturalmente, a gente espera muito, como setor aqui, como a ANM deve reagir a este quesito. E aqui as perguntas sobre pilhas, elas vão de todas as formas, naturalmente muito vocacionada a prazo, previsão e afins que você está acostumado a responder, mas eu queria que você trouxesse ali para todos como é que essa questão da regulamentação de pilhas tem sido estabelecida, e aí, de repente, o Roberto também pode fazer um comentário, e também, aqui junto, sobre a 220 e como a FEAM e o Estado deve reagir a essas mudanças eventuais da 220 para, eventualmente, complementar, sombrear ou igualar o que está proposto. Boa. Pilha agora está na moda, né? Agora é pilha, né? Então, primeira coisa que eu acho que é importante a gente comentar, Vinícius, é que pilha é uma solução que veio pelos ocorridos, é um método de disposição de rejeitos adequado, ok, mas a gente não pode pensar aquela solução do mundo e que barragem é o feio, chato e cara de melão. Vamos tirar a barragem, vamos só para a pilha agora. Tem empreendimentos que não se sustentam de pé, e de pé com segurança, se você pensar só no viés de ter uma pilha. Eu só vou dispor de se for numa pilha. Então, a gente tem que tentar brigar para não dizer que barragens é o bicho feio, né? Então, assim, existem empreendimentos que têm que manter a barragem, existem os que têm que não ter mais barragem, não tem necessidade, mas pilha, de fato, como foi comentado hoje pela manhã, é um método de disposição de rejeito em que o dano potencial ele é um pouco mais regionalizado, um pouco mais localizado, desculpa. Então, é o que está sendo posto, né? Inclusive, hoje em dia, para ter licenças ambientais para barragem, é um pouco mais complexo. Então, é o que está se colocando. E a pergunta é, como é que está a resolução? Qual o prazo? O que vai ter? Do que se alimenta? Onde vivem? Normalmente, eu quiabo para o Flávio. Cadê o Flávio? Ele, às vezes, ficou lá no fundo, escondido, né? Mas eu não vou passar para ele, não. Mas, assim, a gente está em construção. O que eu posso dizer é assim, a gente não vai abrir mão de qualidade. Quando veio pilhas para a nossa superintendência, a premissa foi pessoas, estrutura e não vão abrir mão de qualidade. Não vai tirar a qualidade da barragem para trazer um pedacinho, 10% para pilhas. Não, isso não existe. Então, a qualidade foi premissa. Vamos fazer o quê? Uma resolução express? Não, não vamos fazer. Já existe a NR19, que não é uma maravilha, mas é algo que tem algumas premissas. Então, sigamos até que se tenha o que a gente quer ter, que eu brinco com o mundo de Sofia, que vai ser uma resolução similar a 95, que foi a 416, 526, 739, 220, que foi muito bem construída e que todo mundo participou. Acho que assim, o que a gente pode dizer é que ninguém aqui pode falar, eu fui cerceado de participar de uma construção normativa da ANM. Então, a gente vai abrir discussões, a gente está na fase de elaboração da minuta, estamos indo daqui 2 semanas para o Chile,
ver pilhas de lixiviação, de rejeito e de estéreo no ambiente andino. Vamos conversar com o CER na Geomin, nome bonito, mas é como se fosse a ANM lá do Chile, com outros consultorias para a gente poder pegar benchmark no mundo, apesar da nossa falta de recursos, eu não vou ficar chorando as pitangas, é triste, mas a gente tem que fazer do limão a limonada, né? Vamos aqui no Chile, vamos fazer o melhor que a gente pode fazer e não vamos abrir mão da qualidade. Estamos na fase de elaboração dessa minuta, o AIR termina agora em julho, quando a gente começa na sessão de PPCS, a gente vai ter consulta pública, audiência pública, tomada de subsídio, vamos ter tudo, como a gente sempre fez, porque nós não somos os feras da balada, nós queremos fazer uma instrução fera da balada, mas todo mundo tem que participar, são várias mãos discutindo, é benchmarking, é solução lá fora, integração com o GISTM, acabamos de ir também lá no LENEC, todo mundo sabe quem é o LENEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, conversamos com a doutora Laura, a gente está em vias de fazer um acordo de cooperação técnica internacional, então ela viu em nós uma oportunidade também de ganha-ganha. Existem outros países da Europa que nos buscam como benchmark, então assim, a nossa ideia é não perder esse benchmark em barragem e trazer isso para a pilha. Porque quem ganha a sociedade é a mineração, e a gente sabe que a gente não pode ter mais nenhum tipo de incidente, quiçá acidente em disposição de rejeito, né? Que tem muita gente esperando para poder falar, ó, eu avisei, isso não vai acontecer. É o estado da arte do que a gente espera, tanto como sociedade como setor, né? Consulta pública, benchmark e diálogo. Roberto, tem alguma coisa a comentar? Regulamentação de pilhas? Bom, primeiramente, é deixar claro o aprendizado que a gente teve com barragem, dá para a gente uma clareza que sobreposição de competências em duas instituições nunca é muito bom, né? Hoje, eu e o Paniago trabalhamos bem aqui e somos quase melhor amigos no celular um do outro, porque a gente aprendeu a ir delimitando isso institucionalmente, até respeitando e chamando os palcos de discussão onde que era necessário cada uma das instituições. Esse aprendizado da barragem traz para a gente, na discussão de pilha, uma visualização que a gente precisa ter uma delimitação muito clara de competência, para que os ruídos todos que a gente passou até aqui na gestão de barragens não aconteça. Isso gera para a gente uma expectativa muito grande sobre a regulamentação da ANM sobre esse tema, porque a partir do momento que a ANM definir esse é o meu limite, a gente consegue vir complementando, porque a ideia das instituições hoje, a gente tem muito essa clareza, é se complementar, seja em fluxos de informação, seja em atuação, seja em atividade, porque, querendo ou não, a FEAM está mais próxima do território, né? Então ela consegue ali, apesar da superintendência aqui de BH, ela consegue dar esse suporte também à agência quando precisa de uma informação, ainda que precise de um detalhamento sequencial, pelo menos de apontamentos, aí a gente trabalha muito próximo da ANM. Nesse ponto, eu sempre faço uma ponderação aqui no Estado, diferente da ANM, eu acho que o Congresso é um pouquinho mais travado nesse sentido, a gente tem uma assembleia muito atuante na temática de mineração, em função, né, do histórico que a gente tem, do padrão do Estado de Minas Gerais, então a gente sempre tem a assembleia, tendo ali algumas iniciativas normativas, e aí a gente consegue esperar a ANM, num primeiro momento, até que a norma, ou a Assembleia, tome uma iniciativa de regulamentação dessa pauta, o que para a gente é muito preocupante, todo mundo sabe que já tem um PL rodando com esse objetivo, para instaurar a política estadual de gestão de pilhas do Estado. A FEAM já foi chamada a se manifestar nesse sentido, sinalizando essa preocupação, primeiro sobre o entendimento de qual era o impacto de uma norma dessa, porque está se misturando tudo no PL, pilhas pode ser qualquer coisa ali dentro de um cenário, desde quartzito até ouro, você coloca tudo num balaio só. E sinalizando que a gente precisa esperar a diretriz nacional para uma regulamentação estadual. Por óbvio, a gente sabe que no clamor da Assembleia, ali nas discussões, pouco importa, às vezes, uma manifestação nesse sentido, a depender do que acontece nessa temática ao longo do ano aí. Então, a gente tem essa preocupação já no radar de como se a Assembleia vai nos permitir esperar a agência e ainda esperando se ela vai falar, olha, aquele é o limite da agência, não vamos trazer isso para lá, vamos respeitar essa competência, isso também é uma coisa que tem que estar no radar. Mas, ao mesmo tempo, os dois eventos que tiveram, né, assim, mais proeminentes aqui no Estado, dá para a gente uma percepção que a gente precisa olhar para o nosso licenciamento ambiental com um pouquinho mais de consciência. É isso que a gente tem discutido internamente. Muito provavelmente a gente vai ter derivações disso na regulamentação do novo marco do licenciamento. Acho que é uma oportunidade, né? Toda vez que você tem essa abertura, e isso já está no radar do Estado, a gente está, primeiro, tentando equacionar
as diversas alterações que vieram para a gente não parar o licenciamento do Estado. Então, a grande discussão é trabalhar uma transição, não só aqui no Estado de Minas Gerais, mas também nos outros estados. A gente tem visto uma força coletiva de trabalhar em algumas discussões de transição. E aí, no momento de regulamentação definitiva dessa norma, a gente já vislumbra ali uma série de discussões que precisam melhorar a efetividade do licenciamento para essas estruturas de pilha. Claro, isso tudo tem que ser discutido ainda, tem que maturar. No momento presente, a gente já deu, até pelas perguntas que fomos demandados a responder, né, dos eventos que a gente teve com pilha no Estado, a gente viu uma necessidade de uma orientação mais próxima dos nossos analistas, uma padronização de condicionantes, que são procedimentos internos que a FEAM já vem trabalhando ali, por meio da diretora Nayara, né, que é a minha parceira ali, minha dupla, dentro dessa discussão na FEAM. Então, o aspecto de pilha hoje, na visualização da FEAM se não tiver nenhum problema, né, ou nenhuma novidade, vamos colocar assim, vindo da Assembleia, a nossa expectativa é esperar a agência regulamentar, e aí sim, a partir do momento da regulamentação da ANM, a gente vê como é que a gente trata a estrutura em si e, ao mesmo tempo, com a nossa competência originária, que é o licenciamento ambiental, a gente está trabalhando nas melhorias dos nossos processos internos, focando em mitigação de impacto dessas estruturas. Em relação à questão do decreto, aproveitando, né, a linha de raciocínio, porque você me perguntou sobre como a FEAM está vendo, né, a mudança de norma voltando para as barragens de novo na 220, né, a resolução da ANM 220. Bom, a 220, ela tinha, por óbvio, ali uma necessidade de atualização da própria agência em função das normas, né, falando aqui pelo Paniagua, mas eu acompanho muito as normas, mas a gente tem que lembrar que o CNRH deu para nós, os órgãos fiscalizadores, uma nova diretriz de classificação de barragens. Consequentemente, é inevitável que a FEAM também trabalhe na classificação das suas barragens, especialmente nas barragens de indústria, que é a nossa porta de entrada, pela legislação nacional. Então, isso já estava no radar, e isso dá para a gente uma sinalização que o 48.140, que é o nosso decreto aqui do Estado, que define a classificação de barragens, já precisa ser atualizado para cumprir a CNRH nos aspectos de indústria. Como a lei estadual traz para a gente essa competência de mineração e água associados a processos industriais minerários, assim como foi na primeira versão do decreto, do 48.140, a gente busca manter uma paridade com as normas com o órgão fiscalizador originário. Então, o que a gente está fazendo nesse exato momento, isso realmente está acontecendo, a gente está, com base na tabela da 220, incorporando ela ao decreto 48.140 e também a do IGAM, que seria ali, né, da barragem de água. E eu falo isso porque, dentro da discricionalidade colocada pelo CNRH, a gente tem, né, como órgão fiscalizador, a possibilidade de algumas alterações. A ANM já se publicou, então a gente tem muito claro qual é o posicionamento da ANM, o que facilita o andamento da nossa norma. No caso do IGAM, ele ainda está discutindo, então ainda estou esperando o IGAM, já tem uma sinalização de como ele vai fazer, ele não vai ter grandes alterações, mas a gente tem uma expectativa aí de ser uma coisa muito similar ao que o CNRH colocou. E eu sempre coloco isso como uma expectativa de adaptação, porque, querendo ou não, é aquilo que eu falei da lei na minha fala inicial aqui. A Lei 23.291, ela coloca alguns parâmetros taxativos. Então, por exemplo, enquanto a lei nacional tem 15 metros de altura, aqui tem 10 metros de altura. Então, eu tenho que adaptar a classificação para abarcar esses 10 metros de altura, eu não tenho opção. Então, essas pequenas adequações eu acabo tendo que fazer na tabela, né, que a ANM publicou, para a gente tentar parear as duas ali e ficar o mais próximo possível. Então, tem um exercício da minha equipe sempre rodando a tabela ali para ver se a gente não está gerando grande impacto. Um outro aspecto, que aí eu acho que envolve até o colega da Defesa Civil, é a discussão dos níveis de emergência. A 220 mexeu nos níveis de emergência. Isso se põe no Estado como um desafio, até porque a ANM optou, né, e dentro da sua classificação, ela colocou documentos que são próprios delas para ir dando alguns níveis ali dentro, o que dá para os outros órgãos uma dificuldade de governança disso, porque está dentro da ANM, se protocolou, se não protocolou, etc. e tudo mais. Num primeiro momento, e eu falo isso porque, né, isso entra nos aspectos do PAI, do Decreto 48.078, a gente não enxerga uma discussão de mudança desses níveis de emergência 1, 2 e 3, que é o padrão que a gente tem institucionalizado hoje no Estado, porque é um outro decreto que tem que se mexer, tem que conversar com a Defesa Civil, os outros órgãos, e a gente tem que visualizar um impacto que eu sou sempre muito questionado aqui, acho que o Paniagua, quando tem essas alterações, também sofre, que é o entendimento do nível de emergência.
Porque quando a gente teve nível de alerta sendo adotado pela 95, se eu não me engano, a gente tinha muita dificuldade da mídia comum entender que nível de alerta era uma coisa e nível de emergência era outra. Então, com os outros níveis que a ANM vem construindo, a gente vai passar por essa maturidade primeiro, e aí a gente vai discutir num futuro se a gente altera os níveis 1, 2 e 3, mas, a princípio, não há uma sinalização de mudança nesse sentido, até porque a gente tem que discutir isso em conjunto com a Defesa Civil e os demais órgãos que analisam o plano de ação de emergência. Acho que os 2 pontos principais da 220 que sempre vem é a questão de automação, acho que é uma questão de estrutura da instituição. A gente tem algumas iniciativas, mas eu acho que a experiência da ANM que vai trazer para a gente a viabilidade disso de fato, porque envolve investimento, envolve estrutura, e uma vez que a ANM conseguir operacionalizar, pode ser que a gente faça até em parceria uma tentativa de trabalhar junto, que talvez seja o melhor dos mundos, né? Os dados sendo trabalhados pelas 2 instituições juntos. Perfeito. Orquestrar esses 3 players que estão aqui, eventualmente outros à mesa, acho que é a maneira mais eficiente da gente fazer com que esse arcabouço normativo e de exigência à prática traga uma realidade positiva, né? Tem outras tantas perguntas aqui de datas e prazos, mas eu acredito que vou seguir com a resposta do Paniagua, na perspectiva de que o ato de consulta pública, o procedimento regulatório completo é o desejável e o prazo, eventualmente, vai ser uma consequência positiva de uma norma bem instruída de uma comunicação com a comunidade e com o setor bem feita, né? Só tentando pegar uma visão aqui também que veio do público e a gente tem como questionamento, tenente, eventos climáticos extremos é um assunto que fica em voga, né? E a gente tem que entender como lidar com eles, e a ideia aqui é saber de vocês, Defesa Civil, em tua representação, como vocês enxergam esse exercício de mudança climática e a gestão de rejeitos gestão de rejeitos das nossas barragens. As mudanças climáticas, elas estão em pauta, né? Aquilo que a gente ouviu lá atrás, que iria acontecer hoje, nós percebemos que ela vem acontecendo, os eventos estão cada vez mais extremos, haja visto o que aconteceu em Juiz de Fora, né? Locais que não eram suscetíveis a deslizamento, aconteceu deslizamento lá por conta dessas mudanças extremas aí, né? Esses eventos extremos e as mudanças climáticas. Com relação a isso, a Defesa Civil, ela montou ali o seu centro de inteligência de Defesa Civil, que é um centro que faz o monitoramento do clima, onde nós temos lá meteorologistas, geólogos, hidrólogos, monitorando o tempo todo o estado de Minas Gerais para emitir os alertas e os alarmes, que é aquele que vocês recebem no celular. É a Defesa Civil trabalhando juntamente com o município o tempo todo, e isso interfere diretamente aonde? Na prevenção das barragens ali, onde que pode ser emitido os alertas para que essa prevenção possa ser feita com relação a esses eventos extremos. Beleza, perfeito. E trazendo uma provocação quase final aqui, Paniagua, fica à vontade para concatenar isso com a tua última fala. A gente viu a provocação aqui do Rafael, e que eu confirmo o meu entendimento, de que a gente pode ser considerado ali um player importante ou uma referência no nosso arcabouço regulatório, especialmente dado essa evolução nos últimos anos. Na tua visão, quais pontos foi importante a gente ter avançado, avançamos e estamos bem, e quais pontos acho que a gente ainda tem por avançar aí nos próximos anos? Boa pergunta. E eu pensar na resposta também é bom, porque eu acho que a gente está num nível de, não vou falar de excelência, mas perto de excelência, que assim, eu acho que todos os gaps que a gente poderia pensar em, que eram gargalos, a gente conseguiu sanar. Né? E quando a gente faz o comparativo lá com os 7 princípios lá do GISTM, a gente também está bem alinhado. Mas eu acho que transparência é sempre o principal. Eu acho que transparência é sempre importante. Sempre que a gente tem algumas perguntas lá na ANM para responder, a resposta é sempre não existe pergunta sem resposta, tem que responder tudo. Tudo que se tem em barragens, a gente publiciza, então é espelhado. O que a gente vê em campo, na hora que a gente joga para o SIGBM, ele já espelha no público, não tem nem meio segundo de diferença. Então, isso é muito importante, acho que isso faz toda a diferença. Mas o que a gente pode melhorar, eu acho que assim, é continuar buscando pensamentos fora da caixa, sabe? Às vezes você está ali
no turbilhão, no furacão do dia a dia, às vezes é sair um pouco e pensar como é que está sendo feito fora. Acho que benchmark é sempre muito importante. Você viajar para o exterior pelo governo é complicado porque existe uma fama de que você vai viajar para fora com o governo, você está indo passear, e isso incomoda muito. Quando você volta, traz resultados, isso a gente mostra que buscar melhores práticas lá fora, adaptar ao cenário brasileiro e trazer isso para um normativo, o ganho é estratosférico. Eu acho que está aí, são fatos. A gente tentou ter sinergia com a ANA, com o Banco Mundial, em 2012, lá com o Corp of Engineers, fomos agregando essas informações e tivemos lá 416 e a 526. Hoje, a 7389, a 95 e a 220 são evoluções que a gente sempre está buscando para o público. Essa questão que o Roberto falou dos níveis 1, 2 e 3, a gente pensou em mudar porque os nomes, para quem não entende de mineração, são nomes que geram problema. Dona Maria não sabe se nível de emergência 1 é pior que 3. E aí, nível 1, meu Deus do céu, eu vou morrer. E aí não é bem assim. Então, a palavra emergência, ela tem um cunho internacional que isso a gente pegou em benchmarks, corra que está dando zebra. No nível 1, não é esse o cunho que se tem. A partir do 2, que é um O, já tem uma semizebra. No 3, que é realmente isso. Então, a gente trouxe essa mudança de nomenclatura, que eu acho, Roberto, que a gente vai, assim, no primeiro momento, toda mudança gera um incômodo. A gente vai ver que essa mudança vai ser o grande pulo do gato, porque quando você passar para o nível 1, que agora tem um outro nome mais brando, a gente vai ter uma outra conotação, e a coisa vai dar uma arrefecida. Porque a gente tem muito problema de responder mídia, muito, mas é o dia inteiro. Aqui o telefone não para 500 milhões de mídias. O Tiago está ali triste comigo. Mas são perguntas que, às vezes, não precisam existir, talvez, por nomenclaturas. Então, a ideia da gente sempre estar nesse avançar, e eu vejo que essa mudança de nomenclatura, que basicamente isso tem algumas coisas que a gente colocou a mais, mostra que a gente está buscando ali, já estamos no nível da cereja do bolo. E é isso que a gente quer fazer com pilhas, pegar a analogia e depois buscar sempre a cereja do bolo. Não estamos o fera da balada, mas queremos estar e não vamos parar nunca. Acho que o principal da resposta, resumindo, é buscar sempre melhorar, independente de você estar se achando ser o bom ou não. Perfeito. E você falando isso também, já tive uma passagem no governo e essa conotação negativa é verdadeira. E a gente tem que entender que, uma vez que a gente fala em benchmark, a gente fala em ser uma referência, sem eu tão pouco conhecer o outro, a comparação fica impossível, né? Então, buscar essa referência, buscar conhecer o outro, é o passo inicial em quem quer avançar, né? Roberto, tentando trazer aqui a mesma conotação de o que pode ser melhorado e o que a gente pode fazer de novo, do ponto de vista ambiental e territorial, qual deve ser o próximo salto de maturidade? Melhorar a fiscalização, aperfeiçoar o licenciamento, ampliar a transparência ou fortalecer a gestão pós-fechamento? Difícil a pergunta, né? Porque, assim, os 4 itens são desafiadores e precisam ser melhorados constantemente. A gente vai aprendendo a cada dia a fazer uma gestão, igual, por exemplo, no âmbito da fiscalização. A gente está vivendo um mundo da tecnologia, eu acho que a inteligência artificial veio para ajudar, a gente tem que trazer isso para os nossos processos, o executivo, a ANM até está trabalhando com isso mais forte, mas o executivo está muito atrás de outros órgãos que usam inteligência artificial para dar apoio nessa visualização. Isso facilita, por exemplo, o tratamento de documentos, seja de projetos, enfim, para fazer uma validação ali. Então, acho que a fiscalização ela tem esse parâmetro de desenvolvimento. Eu acho, na questão do licenciamento ambiental, a gente vai ter que discutir muito forte essa questão de viabilidade ambiental, porque, querendo ou não, a gente tem uns recursos escassos, a gente tem alguns impactos que têm sido gerados que são muito difíceis de remediar, isso precisa ser enfrentado nessa discussão. A questão sobre... Quais são os 2 pontos? Perdi aqui. Transparência, obrigado, Paniagua. A questão da transparência, eu acho, até pegando o gancho na fala do Paniagua, eu acho que a gente tem que mudar uma chavinha que a gente ficou, pelo menos eu falo da experiência que eu peguei, né? Eu comecei a trabalhar com barragem em 2019, e eu posso falar para vocês que em todo esse tempo a gente trabalhou muito acuado da sociedade em geral. Assim, a gente vinha apanhando sucessivamente como se fosse ruim, se fosse um processo extremamente danoso, sem entender as pessoas o que de fato significa uma mineração ou uma barragem de fato, como o Paniagua bem colocou, as barragens têm o seu motivo de existência, elas vão continuar existindo ao longo do processo. Então, eu acho que na questão da transparência, eu vejo isso como um pilar muito importante para a gente mudar essa cultura.
das pessoas não entenderem. O Paniagua traz essa visualização de benchmark internacional. A FEAM não tem essa capacidade de fazer tanto benchmark internacional como a ANM, mas as poucas que eu tive, uma coisa que eu aprendi muito é que, culturalmente lá fora, a sociedade abraça a mineração como um legado da história dela. Aqueles países onde a mineração já se encerrou e aquele empreendimento, aquele território mudou, né, de aptidão, aquela cicatriz da mineração, que é natural ficar, aquilo não é xenofóbico para aquela população, eles aceitam aquilo como parte da história deles. Então, eu acho que é isso que a gente tem que começar a caminhar, especialmente no estado igual Minas Gerais, que não tem jeito, assim, a mineração está atrelada à nossa história e a gente tem que começar a criar uma cultura de orgulho do que a mineração nos trouxe. Então, a transparência, para mim, é o que vai fundamentar essa mudança de chavinha. No âmbito da FEAM, a gente tem essa mesma dinâmica, lógico que a lei de proteção de dados dá para a gente uma trava significativa do que a gente consegue colocar a público, mas a gente tem tentado colocar tudo aí. Então, eu enxergo esse cenário como os principais saltos. E aí, por último, que aí, já também fazendo a minha fala de encerramento, é uma preocupação um pouquinho mais preditiva. A gente teve vários painéis aqui falando da ideia de tentar entender melhor os projetos, fazer um monitoramento mais bem efetivo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar na capacidade de prever alguns problemas à frente, e aí eu vou aproveitar minha fala, não sei se o Paniagua corrobora com isso, para pedir uma atenção a todos os empreendedores que estão aqui presentes ao cenário do período chuvoso que tem se anunciado no radar. A gente está tendo uma série de alertas que aí cada um tem sua percepção se acredita ou não em mudanças climáticas, se vai dar certo ou se vai dar errado, mas a gente está tendo uma série de alertas, alguns com algum lastro técnico significativo de que a gente vai ter um El Niño muito preocupante esse ano. Então, eu acho que as empresas têm uma tarefa para poder tratar essa informação antes, para a gente não ficar sendo pego de susto, né, Paniagua? Porque a gente já está meio assim, cansado, chega ali período chuvoso, para ficar correndo estado afora, tentando dar resposta. Então, a minha mensagem final é pedir essa atenção aos empreendedores aqui, para olharem aí com carinho essa questão do El Niño. Perfeito. As palmas aqui do Paniagua já mostrou concordância. Tenente, tentando também trazer a tua fala de encerramento, e aqui é uma provocação difícil mesmo, que a gente traz na expressão manter a guarda alta, né? Então, assim, depois de anos de forte mobilização institucional e evolução regulatória, como manter, no longo prazo, o senso de prontidão, coordenação e cultura preventiva, sem que a segurança passe a ser tratada apenas como uma rotina operacional? Como manter a guarda alta? Difícil, né? Mas não podemos desistir. A segurança ela tem que ser um trabalho contínuo. Nós temos que estar ali o tempo todo, junto à comunidade, trabalhando ali a segurança, os protocolos, modificando os cenários, verificando se esses cenários evoluíram, se eles mantêm o mesmo. Vamos trabalhar com a comunidade. Outro desafio também que nós temos é combater a fake news. A gente não pode deixar de ser falado isso, porque a notícia do rompimento ela é muito rápida e a gente tem que tentar combater esse ruído o mais rápido possível, trabalhar essa cultura, colocar a nossa resposta o mais rápido possível para esse ruído não acontecer é essencial. Então, ao longo do tempo, né, as dificuldades é manter essa percepção da população com essa gestão do risco. E eu aproveito também que é para as minhas últimas palavras para falar o seguinte: para os empreendedores, a distância entre o empreendedor e a comunidade pode ser a defesa civil. A população, quando ela vê o colete da defesa civil, ela se sente acolhida. E a defesa civil sabe fazer essa intermediação entre a população e o que o empreendedor está querendo extrair daquela comunidade. Então, aproxime-se dos coordenadores de defesa civil municipais, apoiem eles, porque nós vamos conseguir dessa forma, já é um trabalho feito pela Defesa Civil, não só a Defesa Civil, como os órgãos de segurança, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, todos eles são bem recepcionados e eles passam confiança para a comunidade. Com isso, esses órgãos conseguem fazer o quê? Esse nivelamento entre
o empreendedor e a comunidade, que foi falado aqui antes, essa dificuldade. Então, se está acontecendo essa dificuldade, procure o coordenador de Defesa Civil, porque nós temos uma grande abertura através desse colete com a comunidade. Perfeito. A gente falou aqui bastante de pilhas, falamos de barragem, segurança e licenciamento ambiental. Tivemos dezenas de perguntas, peço desculpas aos que não conseguiram ser atendidos aqui, até mostrei para o Paniagua, o scroll é grande, espero ter pegado as principais questões junto com vocês e trazer aqui um pouco do que eu acredito de que, para a gente ter uma verdadeira segurança, que é o objetivo aqui de todos nós, não basta um arcabouço regulatório completo, não basta normas no papel, e a gente tem que ter, o fato é, temos que estar orquestrando as nossas ações em conjunto, a ANM, FEAM, o regulado, o regulador, Defesa Civil e outros tantos players importantes. Eu acredito que orquestrar as nossas ações é o ponto principal, para além de ter um arcabouço regulatório robusto. E essa é uma iniciativa tomada pelo IBRAM, de nos botar aqui juntos para discutir essas pautas, para discutir detalhes técnicos, para discutir regulação. E agradeço ao IBRAM pela essa tomada de decisão de fazer mais uma vez e protagonizar aqui o Tailings. E agradeço a todos vocês que permaneceram firmemente até o final da tarde. Espero que tenha sido produtivo a todos vocês. Obrigada, Vinícius. Obrigada aos painelistas. Vamos nos posicionar para fazer uma foto oficial, por gentileza? Enquanto nós vamos fazendo a foto, eu gostaria de reforçar com vocês que o Prêmio Boas Práticas da Mineração já lançou a chamada para os trabalhos, com prazo de entrega em 10 de junho. Vocês podem conhecer as categorias e o edital no site do IBRAM. Pedir a gentileza de devolver os rádios, tá? Não esqueça sobre o assento, pode devolver na saída. E agradecer pelo dia de hoje. Nós encerramos aqui o nosso primeiro dia de seminário Tailings Brasil 2026. Obrigada pela presença de vocês. Amanhã nós retomamos às 9 horas, com painéis ainda mais enriquecedores. Muito obrigada e uma excelente noite. Bom descanso.